Olá, turma. Professor Márcio com vocês novamente. Terceiro ano aí, firmes. O que nós vamos falar hoje é sobre geometria plana. Vamos dar uma introduçãozinha à geometria plana, focando basicamente na área e elementos de algumas figuras planas também. Vamos lá? Área de figuras planas, que é o nosso foco, ela mede o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a área. Área naquele conceito de tamanho, né? É o que vocês já vinham vindo e é o que a gente vai estar aqui dando uma enfatizada. Principais figuras planas, porque a gente fosse falar de todas aqui seria impossível, já é complicado, complexo falar dessas aqui. A gente vai dar uma pincelada nessas aqui para vocês. Mas as mais comuns, aquilo que você mais encontra são essas. O retângulo, o quadrado, o paralelogramo, o círculo, o trapézio, o losango e o triângulo. Pelo amor de Deus, não me fala losangulo, tá? É losango, porque eu estou cansado de ouvir isso em sala de aula, eu estou pedindo para você aí. Losango, círculo. Muito bem, vamos começar pelo triângulo? Então, os triângulos eles são classificados ou de acordo com os lados ou de acordo com os seus ângulos. São classificações, você vai lembrar disso já já. Quanto às medidas dos lados, eles podem ser equiláteros, que apresenta lados e ângulos internos iguais, não é? O equilátero ele tem seus lados iguais. Não é? Isósceles apresenta dois lados, dois ângulos internos congruentes, é melhor falar, apresenta dois lados iguais em seus tamanhos. E o escaleno, ele apresenta todos os lados e os ângulos internos diferentes. Veja que está associado, né? Quando os lados são iguais, os ângulos são iguais. Quando ele tem dois lados iguais, ele terá dois ângulos iguais. E quando ele não tem nenhum lado igual, ele não tem nenhum ângulo igual. E a classificação aqui, ó, visualmente, equiláteros, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. E escalenos, os três lados diferentes, portanto, os três ângulos diferentes. E quanto à medida dos ângulos? Eles podem ser, o triângulo pode ser retângulo, porque ele tem um ângulo interno de 90 graus, que é o triângulo de ângulo reto. Obtusângulo, ele possui dois ângulos agudos internos, ou seja, menor do que 90 e um ângulo obtuso interno maior do que 90. E o acutângulo possui três ângulos internos menores que 90. Vamos ver aqui. Acutângulo, está vendo? Três ângulos internos menores que 90 graus. O retângulo, ele possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E o obtusângulo, ele possui dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. Tranquilo? O quadrado. O quadrilátero regular, formado pelos quatro lados congruentes, que tem a mesma medida, ele é chamado de quadrado. Né? Ele é formado de quatro ângulos internos de 90 graus, os quais são chamados de ângulos retos. Esse é o quadrado. Quadrado é um quadrilátero onde a medida dos lados são iguais. Tranquilo? E o retângulo? O retângulo é um quadrilátero, mas dois deles são diferentes do outro. Os pares são diferentes. Falar assim, né? Aqui tem dois deles na vertical e dois deles na horizontal. Ele apresenta também quatro ângulos retos. A verdade é que esses pares são diferentes. É um quadrado onde os pares de ângulos têm, os pares de lados têm tamanhos diferentes. Círculo, figura plana, também chamada de disco, apresenta uma forma circular. O raio do círculo representa a medida entre o ponto central e uma das extremidades da figura. Tá? Já o diâmetro equivale a 2 vezes o tamanho do raio, posto que ele representa o segmento da reta que passa pelo centro do círculo, dividido em duas metades iguais. Vamos ver aqui na figura, fica mais fácil. Ó. Esse é o círculo, raio é do centro até a extremidade, em qualquer ponto. Né? Esse anelzinho aqui, inclusive, chama a circunferência. Né? Então, em qualquer ponto limite do círculo até o centro é o raio e o diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio, já que ele atravessa de lado a lado, pegando pelo centro. O diâmetro podia estar em qualquer posição, tá? A gente podia ter posto o diâmetro aqui, podia ter posto o diâmetro aqui. Ele não necessariamente está cortando a figura dessa forma, tá? Ele podia estar cortando aqui desta forma diagonal, mas estaria trazendo duas metades iguais também. Trapézio. É um quadrilátero notável com dois lados e bases paralelas, de onde uma é maior que a outra, né? Uma maior, outra menor. A soma de seus ângulos internos totaliza 360 graus. São classificados em trapézio.
Trapézio retângulo apresenta dois ângulos de 90. Trapézio isósceles, também chamado de trapézio simétrico, onde os lados não paralelos têm a mesma medida. Escaleno, todos os lados apresentam medidas diferentes. Olha os trapézios aqui e a sua classificação. Retângulo, ó, ângulo reto. Isósceles, ele tem dois lados não paralelos iguais. E o escaleno, né, que não tem nenhum lado ou ângulo igual. Percebam o trapézio quando a gente falou base maior e base menor. Ó, base maior, base menor. Em qualquer situação da classificação do trapézio, você tem a base maior e a base menor. Losango, ele é um quadrilátero equilátero formado por 4 lados iguais. Esse é o losango. Ele apresenta dois lados e ângulos opostos congruentes e paralelos, com duas diagonais que se cruzam perpendicularmente. O losango é um quadrado esticadinho no que diz respeito aos seus ângulos. Os lados são iguais, mas os ângulos são diferentes. Ele possui dois ângulos agudos menores que 90 e dois ângulos obtusos maiores que 90. Então imagine se você esticar um quadrado, né, você fica com 4 lados iguais, porém com ângulos internos diferentes entre si a cada par. Então aqui nós temos a diagonal menor, que aqui atravessa os dois vértices mais próximos, e as diagonais maiores, a diagonal maior que está atravessando o distanciamento maior dos vértices. Só lembrando, o vértice, ó, é a pontinha aqui, ó, é onde se encontram duas arestas, tá? Isso se chama vértice. Vamos falar da área delas? Nós falamos das figuras. Vamos falar da área agora. Triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura. E o perímetro? Perímetro é sempre a soma dos lados. Perímetro é andar em volta. Qualquer figura geométrica. Perímetro é o que você tem em volta. Agora a área você tem fórmulas próprias. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Do retângulo e do quadrado basta você multiplicar a base pela altura, ou lado vezes lado. Né? No caso do quadrado, lado vezes lado, porque os lados são iguais. Do retângulo, base vezes altura. Do losango, multiplica as duas diagonais e divide por 2. Esse é a área. No caso do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula do trapézio. E o círculo, a área é π vezes o raio ao quadrado. Lembrando, o π, né, aquele númerozinho irracional, constante. Vocês devem ter feito lá no 9º ano até algumas experiências para chegar nesse número π, que é o 3,14. Lembram disso, né? Então, a área é π vezes o tamanho do raio ao quadrado. Perímetro, 2 vezes π vezes r. Perímetro, que é o tamanho, né? É o que está em volta, né? A diferença disso aqui. Okay? Mas se eu andar em volta do círculo, se eu conseguisse medir isso andando em volta do círculo, eu estaria no perímetro. Beleza? Vamos ao exercício, então? Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas, quantas pessoas havia no festival? Letra A, 42.007. Letra B, 41.932 pessoas. Letra C, 37.800. Letra D, 24.045. Ou letra E, 10.000 pessoas. Vou dar um tempinho para vocês e volto já para corrigir.
Tranquilo, gente? Ó, PUC Rio 2008 esse exercício, tá? Estamos falando de retomada e tem um exercício aqui de vestibular. A resposta correta é 37.800 pessoas, alternativa C. Vamos ver como é que a gente chega nesse número? Vamos à resolução? Então, para saber o número de pessoas que estavam lá no festival, primeiro a gente tem que encontrar a área do local. E pela descrição, o local tem a forma de um retângulo, né? Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. 245 metros por 45 metros. Multiplicando, 10.800 metros quadrados é a área. Muito bem. E agora? Como a cada 2 metros, em média, 7 pessoas, então sabemos que em 1 metro, cerca de 3,5 pessoas. Então vamos multiplicar os 10.800 metros quadrados por 3,5. 37.800 pessoas. Eu falei 1 metro é 1 metro quadrado, tá? A cada 1 metro quadrado, cerca de 3 pessoas e meia. 10.800 vezes 3,5, 37.800 pessoas. Tranquilo? Duas contas. Uma para achar a área, a outra para atribuir o número de pessoas por metro quadrado. Beleza? Exercício PUC 2008, hein? Vamos mais um? Federal de Santa Catarina 2011? Um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado, onde mora, cuja área é de 102.400 metros quadrados. Então, a distância que ele percorre, que ele pedala, né, por dia é de 19.200 metros, 9.600 metros, 38.400 metros, 10.240 metros ou 320 metros. Vou dar um tempinho para vocês e volto já para a correção.
Conseguiram, turma? Esse da Federal de Santa Catarina, mais recente, né? 2011. Olha, percebam, na instituição pública ou na instituição privada como o PUC, você tem sempre essas pegadinhas de exercícios que falam do fundamento, né? Porque isso é coisa lá do fundamental, né? Por isso que chama ensino fundamental, né? Então, isso tem que gravar, tem que guardar. Com mais facilidade ou menos facilidade, você tem que guardar a fórmula da área do quadrado, do retângulo, do triângulo, classificação, círculo. Bem, vamos à correção então. Então, ele costuma dar 30 voltas, a pergunta é quanto a distância que ele pedala, já que a gente tem a área. A distância que ele pedala é de 38.400 metros por dia. Legal, você podia perguntar por quilômetro aqui quanto dava, né? Mas tudo bem, vamos lá. E como é que a gente chega nessa resposta? Se a área do quarteirão é de 102.400 metros quadrados, eu tenho como descobrir o tamanho de cada lado. Uma vez que ele é quadrado. Se ele é quadrado, lembra lá, como é que eu calculo a área do quadrado? Lado ao quadrado ou lado vezes lado. Se ele é quadrado e o lado ao quadrado é o tamanho da área, eu faço a operação inversa da potenciação. Qual é a operação inversa? É a radiciação. Eu tiro a raiz quadrada de 102.400 e vou ter o tamanho de um dos lados. A partir daí eu consigo definir quanto ele pedala. Então, olha, 102.400, a raiz quadrada é 320. Professor, eu ia demorar uns 20 minutos lá no exercício da Federal de Santa Catarina para chegar nessa raiz quadrada. Eu sempre falo para os meus alunos do Fundamental, guardem algumas grandezas. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 100? Guarda 10. Por quê? Tem 2 zeros. Qual é a raiz quadrada de 400? É 20, porque se você guardar algumas coisas a nível de grandeza ou quantidade de zeros, você já tem ideia do valor que vai dar como resposta. Aqui nós estamos falando de 6 dígitos, né? Como se fosse 100 mil. Alguma coisa que multiplicando chegasse perto dos 100 mil. 10. O que chega perto da multiplicação 10 é 3 vezes 3, que é 9. Então você já sabe que é 300 e alguma coisa, já que você tem 4 zeros. E aí você consegue fazer o 320. Existem técnicas de fatoração, etc., que vocês sabem. Mas existe uma forma mais rápida. Guardem alguns números que vocês fazem isso muito mais rápido. Então, chegamos no tamanho do lado. Agora, se nós temos o quadrado e o quarteirão é quadrado, basta a gente pegar o valor de um dos lados e multiplicar por 4. Logo, nós vamos ter aqui o quanto ele pedala em uma volta. Então, 320 vezes 4, 1.280 metros. Legal. Só que quanto ele percorre por dia mesmo? 30 voltas. Então, agora eu vou multiplicar os 1.280 metros por 30 voltas, logo 38.400 metros, que foi a pergunta. Lembra lá? Ele deu a área do quarteirão, disse que ele dá 30 voltas e pediu quanto ele pedala. Ele pedala 38.400 metros, ou seja, cerca de 38 quilômetros. Tudo bem, turma? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós trabalhamos o círculo, de maneira indireta a circunferência. Lembra que eu falei? O que está em volta do círculo é a circunferência, quando a gente vai medir tamanho é a circunferência. Quadrado, retângulo. Aqui tem alguns elementos. Desculpe, mas alguns elementos. Nós não trabalhamos com o elemento hexágono, nem com o elemento pentágono, mas com essas figuras planas aqui. Mas a gente sabe que ainda tem como definir a área desses outros. Existem fórmulas para esses caras, nós não trabalhamos aqui, por isso que eu coloco para vocês. Depois da aula, pesquisem um pouco sobre o hexágono, sobre o pentágono, da fórmula da área deles, tá? Trabalhamos com algum desses aqui, além disso, trabalhamos com losango também. Beleza? Espero ter contribuído aí com mais um pouquinho de conhecimento sobre geometria plana com vocês e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até logo!